mostrar aos outros algo que você não é. E aqui ele está indo além, muito menos para Deus. Porque ele está tratando de uma religião falsa. Aqueles que ficam em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, como quem diz, ó, eu estou orando. Os judeus usavam a palavra presa na testa, aqui assim, uma caixinha, você deve ter visto os judeus ortodoxos, uma caixinha que tem trechos da Torá e é colocado aqui na testa. Sabe, é símbolo de, ó, veja, olha. E é isso que ele está combatendo. Você precisa ter a intimidade com o seu Pai. Você não precisa que os outros te vejam. Você não precisa que os outros pensem, né, que você é espiritual. Você precisa que realmente Deus saiba que você é espiritual. Santo Deus. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. As pessoas leem esse texto e falam, então eles já receberam a recompensa. A recompensa deles, irmãos, é justamente as pessoas terem visto isso. A recompensa deles é humana. Olha a recompensa que esses caras recebem. Nossa, como é fiel. Nossa, você viu? Você viu como ele chorou? Nossa, você viu como ele ora? Nossa, você viu como... Essa é a recompensa. E o cara já sai pomposo. Ai, que bom. Todos falaram que eu sou, que eu faço e que eu aconteço. Olha o que Jesus está combatendo. Ele diz, essas pessoas que fazem assim, já receberam uma recompensa. Como quem diz aqui nas entrelinhas, essa é a recompensa que você quer? É esse tipo de recompensa que você espera? Simplesmente ir a um culto e as pessoas saírem falando, viu como ele é espiritual? Nossa, como ele ora bonito, que palavras bonitas que ele falou. Não é essa recompensa que a gente pode querer, não é essa recompensa que nós devemos buscar. E é isso que o texto está querendo nos ensinar. Então ele vai dizer no 6, foi o que o Lucas leu aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Você vai entrar e fechar a porta e vai orar em secreto. E a recompensa virá do teu pai, virá de Deus, não virá dos homens, não virá do pastor. A recompensa virá do Senhor. Do Senhor. Nós fazemos uma oração, como fizemos pela Rosana aqui, com sua família, com toda a sinceridade. E Deus ouve. E eu creio que Deus recompensará as orações que ela tem feito, as orações que a igreja tem feito por ela. Mas é disso que o texto está falando. Você vai lembrar da Rosana no seu secreto? Você vai lembrar da Rosana fechando a tua porta? Ou você orou pela Rosana? Você orou pela família dela? Porque a pastora pediu para que você desse a mão e colocasse na frente. É disso que o texto está falando. Eu quero verdade na sua oração. Porque se você orou aqui e amanhã você esquecer dela, mentira o que você falou aqui. É mentira o que você falou aqui. Isso cabe para ela, cabe para você, para a tua vida, para a minha vida, pela sua igreja, para a tua comunidade, para os teus filhos. Se é só em público, é hipocrisia. Se não se reflete no seu íntimo, se não se reflete no teu quarto, nos teus pensamentos, na hora de você dormir. Às vezes você precisa em casa que uma criança veja você orando por incentivo e por ensinamento. Mas a minha mulher não vai testemunhar que me vê pela casa orando, de mão erguida ou de joelho. Mas eu vou falar sem mentira nenhuma diante de Deus que eu oro muito. Mas não sou adepto da oração em voz alta, e isso cada um faz da maneira que lembrar alguém da sua casa. Mas eu estou dizendo que Deus está falando, que está buscando essa intimidade conosco na oração, e a sinceridade da oração. Irmãos, Ele vai entender que a tua oração é verdadeira e é sincera quando ela realmente se demonstrar no íntimo. Quando ela realmente, lá amanhã, hoje à noite, fora dessas paredes, você se lembrar das palavras que falou aqui, dos motivos que levaram você a orar aqui. Preste bem atenção nisso. Você vai orar em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará.
e orando, vocês não vão usar de vãs repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Há uma presunção entre os gentios, que não faziam parte do grupo dos salvos ali, né? Não dá para usar essa palavra hoje, sabe? Então, olha, o tempo mudou e passou de uma maneira que ele está falando para judeus. Se hoje você fosse usar essa palavra de Jesus hoje, se fosse falar hoje, ele ia dizer, não faça como os religiosos, porque gentios nós somos, no sentido da palavra de que não somos judeus, né? Então ele usou essa palavra porque os gentios tinham suas rezas, suas crendices diferentes. Então ele está dizendo para uma plateia judaica, para umas pessoas, inclusive quem estuda agora, quem puder ler aquele livrinho, bem curtinho, é muito legal, muito importante, para ler a Bíblia. Então você vai entender que Jesus está dizendo, você não vai se assemelhar a pessoas que não sabem o que fazem diante de Deus e que não sabem que são filhos de Deus, que não reconheceram essa paternidade, que não entenderam a intimidade. Você não vai fazer que nem eles, não é para ficar repetindo. E às vezes, o que eu vou falar sobre essa oração parece grosseiro para algumas pessoas, né? Mas o que eu estou dizendo é verdade. Não foi a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Ah, pastor, eu estou pecando se eu fizer? Não, você não está pecando. Não está pecando. Ah, mas é que às vezes eu estou ali no desespero e eu rezo o Pai Nosso. Isso está vindo de um costume que você tem e se você conseguir corrigi-lo, é para isso que a palavra serve. Mas não foi essa a intenção que o mestre deixou isso aqui. Ele não disse, olha, vocês vão rezar exatamente dessa forma. E vocês vão repetir. E se verdade fosse, Paulo teria feito. Pedro teria feito. A igreja primitiva faria. Lá após Pentecostes, depois ali, ó, na perseguição, você veria crentes. Quando Roma começou a perseguir, erguendo a mão e dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Não foi isso que Jesus ensinou. E não era essa a intenção dele. Aconteceu, as pessoas pegaram o texto, distorceram, talvez com uma boa intenção, mas a gente lendo as escrituras, a gente aprende que Deus não mandou você rezar o Pai Nosso. Deus não te ensinou você rezar o Pai Nosso. Deus te deu diretriz de como fazer uma oração. Então imagina que você está chegando agora diante de Jesus, você acaba de se converter e tenta por algum tempo aqui esquecer-se da reza. Ah, eu não conheço, como se você nunca tivesse ouvido um Pai Nosso na vida. E você está conhecendo um Deus que, como a pastora leu aqui, está te chamando de filho e está dizendo que é teu pai. Novidade para eles aqui. E aí eu estou cobrindo novidade para mim. E eu tenho uma dúvida, como é que eu falo com esse pai? E aí vem o mestre, o filho unigênito, e ensina a você. E ele diz assim, olha, vocês vão orar assim. Então ele começa a instrução. Pai nosso que estás no céu. Então ele começa dizendo assim, vamos entender. Vocês vão começar essa oração, vocês sabem orar? Não sabemos. Começa chamando ele de pai. Começa chamando ele de pai. Demonstra intimidade. Demonstra que você já entendeu que é filho. Comece a sua oração chamando ele de pai. Coloque-se diante dele, porque ele é um pai amoroso. Então coloque-se como um filho. Porque eu já vi muitas pregações dizendo, ele mandou falar Pai Nosso, porque ele é pai de todos, então só meu. Não, como pastor, como leitor da Bíblia, eu não consigo entender isso, porque na verdade ele está falando para muitas pessoas. Então por isso ele disse o Pai Nosso. Se ele estivesse conversando apenas com você, ele poderia dizer assim, olha, você vai dizer assim, meu pai, meu pai, que eu sei que você está no céu. Ele poderia começar essa oração assim. Por isso não é uma reza. Porque o nome Pai Nosso é porque estava falando para muitas pessoas. Vocês falarão assim, Pai Nosso. Então ele começa dessa forma.
que está no céu, você já vai realmente dizer que Ele é, além de nosso Pai, Ele é o Senhor e Criador de todas as coisas, que está acima de nós.